Mais uma polêmica na Câmara de Ribeirão Preto. O projeto quer aumentar salários de prefeito, vice-secretários e dos próprios parlamentares em mais de 35%. Se aprovado, o reajuste passa a valer na próxima legislatura. O projeto de lei deu entrada na casa na última quinta-feira. A matéria propõe reajustar o subsídio mensal do alto escalão da prefeitura e também dos vereadores. Com isso, o salário do prefeito vai passar de R$ 23 para R$ 34 mil. Do vice e secretários, sai de R$ 11,5 para R$ 17 mil. Já o dos vereadores, que é de quase R$ 14 mil, vai ultrapassar R$ 20.500. Essa questão pode ser avaliada sobre mais de um ponto de vista. Então, primeiro, uma questão orçamentária. Qualquer aumento de gastos tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem pensado. Será que a população está sendo efetivamente atendida a ponto de justificar, muitas vezes, um salário até maior do que esse, um subsídio que possa ser o dobro do que a lei permite? Serviço bem prestado, a gente paga. Um médico que cura, ele justifica a conta. Um cirurgião que conserta a saúde da gente, ele justifica a conta. Por outro lado, uma Câmara que não fiscaliza, ela não justifica nem o voto. Será que os vereadores atuais estão indo nos postos de saúde verificar se o atendimento está sendo feito de forma adequada, se não tem fila, se não está faltando profissionais da saúde? Tem ido nas escolas frequentemente verificar que está acontecendo tudo de maneira organizada e atendendo a sociedade? Então, é preciso que eles mostrem também esse trabalho antes de falar de aumento. O reajuste ultrapassa os 35%. Os parlamentares alegam que a remuneração está defasada, abaixo do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos deputados estaduais, conforme determina a Constituição. O impacto orçamentário nos dois poderes em apenas um ano passa dos R$ 3 milhões. Estamos com problemas na economia, como já tínhamos antes. Estamos com problemas de contas públicas em várias instâncias. Os problemas estão aí, visivelmente claros para quem quer enxergar. E a discussão está ligada ao quanto vai pagar de subsídio e a quantidade de vereadores. Ou seja, eu fico na dúvida sobre quem está sendo representado. O assunto não passava de uma especulação quando a produção do Jornal da Clube questionou a Câmara. Em nota, a assessoria disse que não havia sido apresentada a proposta sobre o tema. A Comissão de Constituição e Justiça alegou que era apenas um pedido de alguns servidores, mas nada concretizado em projeto. Menos de 30 minutos depois, a matéria deu entrada no Legislativo. O subsídio do prefeito é referência para o teto. Consequentemente, a partir do momento que você aumenta esse subsídio do prefeito, todos os servidores que possam chegar ao teto também vão ter esse aumento correspondente. Então, isso impacta no médio e longo prazo e também no IPM, porque vai haver um gasto maior nesse médio e longo prazo. Mesmo que haja amparo legal, eu diria que eticamente é complicado, moralmente é complicado, e aí pode existir a justificativa, de repente, no vereador. O subsídio é muito baixo, então não se candidate, vai fazer outra coisa. A partir de agora, os subsídios dos cargos públicos vão ser fixados por lei de iniciativa parlamentar e o salário dos vereadores precisa ser definido na legislatura anterior. Primeira pergunta é, está previsto essa correção no plano plurianual? Segunda, se ele faz parte do plano plurianual, é importante, então, a realização de audiências públicas e a explicitação desse ponto na audiência pública. Essa polêmica vem à tona no mesmo período em que os parlamentares discutem um possível aumento de cadeiras para a próxima legislatura. Entidades e sociedade civil organizada precisaram travar uma disputa política para poderem opinar sobre o projeto. Agora elas temem que uma discussão tão importante como essa passe batida, sem a participação popular. Pergunta para a população, vocês querem que a gente aumente a quantidade de vereadores? Será que 27 vereadores são mais necessários do que 18, 20, 25, 10? Então, será que não seria a hora da Câmara parar para pensar quem me elegeu deve ter a prioridade? Porque isso significa o quê? Boa política. Quem não gostou nem um pouco da novidade foi o eleitor. Eu acho errado isso aí. Ganha muito de dinheiro desse aí, ainda fica chorando e nós. Eu com a aposentadoria aí que Deus me perdoe, pelo amor de Deus.
Todo mundo que é aposentador vive chorando. Eu acho um absurdo esse aumento, né? Por que o salário mínimo não sobe desse jeito? Não é? Que o salário mínimo é uma mixaria de R$ 1.300 e o salário deles sobe 50% até mais. O que eles ganham, ao meu ver, já estava ótimo. E o desemprego mesmo só cresce. Eu mesmo estou desempregada. Acho a maior palhaçada isso aí. Eles têm que ir atrás de coisa boa. Então, as obras aí tá tudo parada. Por quê? Cadê o prefeito nessas horas? E quer mais dinheiro ainda? Eu acho que um vereador, ele não deveria ter salário nenhum por ser vereador. Ele devia ter a profissão dele e ser vereador como cidadão. Agora, os ordenados dele é tudo na surdina. Não consultam ninguém e o povo tem a força, mas não age. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. É mais uma pauta daquelas bem polêmicas, né? Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo José Rita Moreira, consultor econômico. Zé Rita, não será um simples aumento, será um salto considerável aí nos salários dos políticos de Ribeirão. Existe alguma coerência com a realidade do povo que está amargando uma crise já há um bom tempo? Uma ótima tarde ao senhor, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, eu acho que tem que ser uma análise muito imparcial, muito justa e perfeita, na medida em que o assunto em pauta aí requer esse tipo de coisa. Se, por um lado, o salário está defasado, eu acho que esse aumento proposto realmente, de uma vez, é um absurdo, poderia se escalonar, sei lá, e fazer em 3 parcelas anuais, esse tipo de coisa. Mas se o setor público, principalmente o legislativo, né, quer comparar salários com a iniciativa privada, então tem que usar os mesmos valores, tipo meritocracia, né? Ganhar por desempenho, ganhar por efetividade. E eu tenho dúvida se a Câmara tem feito esse papel, pelo menos não está dando a visibilidade necessária do que tem feito efetivamente, para poder justificar. E o mesmo se aplica ao prefeito. E como bem nós ouvimos na matéria, isso se aplica também ao IPM, que vai ser um custo muito alto nesse momento, apesar de Ribeirão Preto ser a 9ª cidade mais rica do país, a 9ª cidade do interior mais rica do país, ainda assim temos dificuldades. A gente está sofrendo aí nas consequências da pandemia, estamos sofrendo essa mudança de governo também, que existe muita insegurança, então muitos postos de trabalho sendo fechados, não se sabe bem o que vai acontecer. Então, eu acho que não é o momento de se falar nesse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser feito um trabalho, primeiro, de fortalecimento da imagem do setor público junto à sociedade, para mostrar o que está sendo feito, por que está sendo feito, os investimentos, o que se pretende fazer efetivamente com prazo estabelecido, para aí começar a ter alguma justificativa de reajuste de salário, viu, André? Quando a gente analisa exatamente o salário do prefeito, esse deve ir para R$ 34 mil e até mesmo antes da eleição. Você está no mercado de trabalho também, toda essa área econômica aí, acompanhando isso muito de perto. É difícil hoje a gente encontrar um profissional que vai ganhar R$ 34 mil. Exatamente. A gente vive num momento em que parte do salário tem que ser variável, ou seja, por mérito, por desempenho, é uma parte fixa. Esse é mais ou menos o padrão. Muitas empresas também trabalham com um salário menor e uma bonificação maior no final do ano pelo atingimento de resultado. Tudo é ligado a resultados, tudo. Na medida em que a sociedade estivesse extremamente satisfeita com o desempenho do poder executivo e do legislativo, e aí não haveria por que ter discussões, né? Isso teria uma fluidez melhor na aprovação. Mas num momento como esse, de uma série de dificuldades, a gente está vendo o salário mínimo realmente teve um aumento insignificante, ou seja, o ambiente econômico ainda é de dificuldades e alguma nebulosidade. Então, falar em aumento de salário em um momento como esse, na iniciativa privada, eu não vejo com muita facilidade esses valores não, viu, André? E no começo do nosso bate-papo, Zé Rita, eu até falei que é mais um projeto polêmico, porque tem aquele também que quer aumentar para 27 o número de vereadores. Se esse do aumento salarial for aprovado também, o parlamentar passa a ganhar perto de R$ 20 mil. A pergunta que eu te faço é, o que a população de fato ganha com tudo isso? É a pergunta que não quer calar, né, André? Nós, infelizmente, não temos uma resposta para isso. Como eu disse, o trabalho do legislativo precisaria ter maior visibilidade, mostrar o que está sendo feito, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? E também do executivo. Esse é mais fácil, que a gente percebe nas obras, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, a gente percebe, é mais perceptível esse tipo de coisa do executivo, né? Mas, efetivamente, se aumentar o número, que eu pessoalmente não concordo,
nós só vamos aumentar o problema, né? Aliás, nós vamos criar depois raízes ou uma catraca que não volta, só vai para as próximas legislaturas. E eu tenho dúvida se o poder público vai ter competência de remunerar esses salários, viu, André? Zé Rita, você esteve aqui conosco aqui ao longo da pandemia, a gente pôde relatar aqui números, milhares de trabalhadores que perderam seus empregos na pandemia, empresas que fecharam suas portas por, às vezes, decisões políticas. Hoje, muitas empresas sofrendo com essas obras paradas ou atrasadas aqui em Ribeirão. Falar num aumento de subsídio para alguma categoria chega a ser um tapa na cara da sociedade, né? Exatamente, André, exatamente. Eu acho que a gente está num momento de sacrifício de todos precisam dar a sua parcela de sacrifício. A sociedade já está dando a sua parcela de sacrifício. Com certeza, ela caiu um pouco o padrão de vida de muita gente que tinha um certo padrão, precisou cair um pouco, porque a questão de salário realmente não tem acompanhado. E existem muitas interrogações, como eu disse, num momento como esse, esses primeiros 100 dias de governo federal. É uma grande interrogação, não se sabe os caminhos que se vai tomar. Se fala muito em prejudicar, inclusive, o agro, que é uma fonte de propulsão do nosso PIB aqui. O PIB do agro, por exemplo, hoje é igual ao PIB total da Argentina, né? Só para você ter uma ideia da nossa força aqui. E se isso for prejudicado, vai prejudicar também um efeito em cadeia. Ou seja, essas inseguranças, essas incertezas que estão pairando no ar, não permitem realmente que a gente tome uma decisão isolada quanto ao aumento de salário, sem ter efetivamente um planejamento para isso aconteça, para não sacrificar os cofres públicos. E poderia até ser feito alguma coisa, como eu disse, parcelada, sei lá, em 2, 3, 4 anos, pegar esse volume que quer se aumentar e vai aos poucos. E nesse meio tempo, a visibilidade, a prestação de contas vai ficando cada vez maior, que, na minha opinião, isso está ligado à meritocracia. Mais um fato bem polêmico que o Jornal da Clube vai acompanhar muito de perto. José Rita Moreira, consultor econômico, agradeço a sua presença aqui. Um bom feriado de carnaval. Muito obrigado, André. Um grande abraço. Até a próxima.